Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Vamos ler do verso 3 ao verso 5. Diz assim: Bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Pai, fala conosco nesse momento. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Vem consolando o coração da Tua igreja e alegrando ao mesmo tempo, em nome de Jesus, Pai. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre a esperança da salvação. A esperança da salvação. Olha para o teu irmão e pergunta para ele uma das perguntas mais difíceis de responder. Você tem certeza da sua salvação? É uma pergunta, irmão, bem difícil de responder. É uma pergunta que nos causa temor. É uma pergunta que nos causa medo. Salomão, ele disse o seguinte: é melhor ir na casa que tem funeral do que na casa que tem festa. E com o acontecimento desse final de semana, eu fiquei pensando qual mensagem trazer para nós meditarmos nessa noite. E a palavra que veio ao meu coração foi a esperança da salvação. Porque geralmente é quando a gente se depara com a morte que a gente pensa na salvação. Geralmente é quando a realidade da morte bate em nossa porta ou chega bem perto de nós, que nós começamos a pensar na morte. Porque a morte não é uma coisa boa de se pensar. Ninguém fica pensando como vai ser, quando vai ser a sua morte. Geralmente ela chega de surpresa, ela chega sem avisar. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. A questão é que ela vem para todos, a não ser que Jesus volte e a gente esteja vivo quando ele voltar. O apóstolo Paulo vai chegar a dizer que nem todos que estão aqui morrerão, mas ao tocar a trombeta, aqueles que estiverem vivos serão transformados e serão levados para se encontrar com o Senhor. Mas uma realidade está à porta: todos morrerão. Porque ainda aqueles que encontrarem com Deus vão precisar morrer para entrarem no céu. Porque o céu não entra a matéria, não entra o corpo físico. No céu só entra o espírito, o corpo transformado. Então eu quero falar nessa noite sobre a esperança da salvação. A gente olha para o livro de Pedro, a primeira carta, e percebe que eles estavam passando por uma grande perseguição. Eles estavam sofrendo bastante por causa de Roma. Jesus havia morrido, os soldados romanos, amando de César e amando de Nero depois, começam a perseguir os cristãos, começam a matá-los, começam a colocá-los em cruz ou em estacas e queimá-los, cortar o ventre das mulheres grávidas e as coisas mais horríveis que você possa imaginar estava acontecendo naquela época. E você pode pensar
que essa carta poderia ser uma carta de tristeza, poderia ser uma carta: nós cristãos estamos morrendo, Nero se levantou, César Augusto se levantou, não estamos aguentando mais. Só que pelo contrário, Pedro começa a sua carta louvando e exaltando o nome do Senhor. Irmãos, você percebe que aí ele começa dizendo assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicada. Veja o verso 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro poderia começar a sua carta com um lamento. Pedro poderia começar a sua carta como Lamentações de Jeremias, por exemplo, uma carta de tristeza, uma carta angustiante, uma carta de terror, contando o que estava acontecendo. Só que ele prefere começar a sua carta dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque diante da morte, para quem é salvo em Cristo Jesus, não há o que temer. Diante da morte, para quem é salvo em crente Jesus, em vez de se lamentar, ele bendiz o nome do Senhor. Veja que coisa, irmão. Isso é uma contradição para o mundo hoje. Para quem não conhece a Jesus, o que eu estou falando é uma afronta. Mas para nós, que como Pedro disse, salvos, santificados pela presciência do Senhor, a morte perde o poder sobre cada um de nós. Ela mata, ela ainda pode destruir o corpo, mas a nossa alma está guardada no Senhor Jesus Cristo. Então, bendito Deus e Pai. Mas Pedro, os crentes estão morrendo. Pedro, os nossos irmãos estão sendo ateados fogo, como um tição no meio da praça. E Pedro começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque diante da morte, irmão, diante da morte, vamos trazer essa esperança. Temos uma viva esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Você percebe que isso que eu estou falando é para quem é crente. Porque Pedro vai dizer assim: segundo a sua misericórdia, nos regenerou. E essa palavra regenerar é uma obra do Espírito Santo em nós. Ele muda a disposição mais íntima do nosso ser. Regenerar é dar vida, é uma nova vida, é nascer de novo. Então, bendito Deus e Pai, pela sua infinita misericórdia, que Ele o quê? Nos deu uma nova vida. Pedro está falando dos crentes, que Deus, pela sua infinita misericórdia, nos deu nova vida. Regenerou, quer dizer que Ele nos deu nova motivação para viver. Ele nos deu um novo olhar, uma nova perspectiva do viver aqui nessa terra. Ele nos deu uma nova mente e uma nova vida. Nós nascemos de novo e agora na família de Deus. Quando você ouvir essa palavra regenerado, rapidamente você se lembre: nascer de novo, novamente, novo coração, nova vida, nova perspectiva de olhar para a vida aqui nesse mundo. Porque diante da morte, a morte é assustadora. Diante da morte, a morte causa um temor tremendo. Mas quando a nossa perspectiva de vida aqui nessa terra é transformada, a morte perde total poder sobre nós. A ponto do apóstolo Paulo dizer: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer, Deus está me aguardando juntamente com Jesus para se encontrar comigo.
a ponto de Paulo dizer: eu não sei o que é melhor, se é viver aqui ou se é morrer e me encontrar com Jesus Cristo. Então, a partir do momento que a gente nasce de novo, agora nascemos na família de Deus, somos filhos de Deus. E ele continua dizendo assim: nos regenerou para uma viva esperança. A viva esperança que o apóstolo descreve é a ideia que o pagão, aquele que não é convertido, ele não tem esperança. Se você chegar para alguém que não é crente e perguntar para ele assim: como vai ser sua vida depois da morte? Ele vai sorrir, sem graça, e vai dizer: eu morro, ou acabou, não tem o que fazer, porque ele não tem esperança. Se você for consultar alguém que é de alguma religião, ele pode dizer para você: eu vou para o purgatório, e eu vou purgar os meus pecados, a fim de ir para o céu. Ou eu vou reencarnar até o meu karma ficar limpo, transparente, e eu viver bem e em paz durante toda a eternidade. E quando você vai para a Bíblia vai dizer o seguinte: ao homem está proposto morrer apenas uma vez, e quando ele morrer, segue-se o julgamento. Então, quando você vai conversar com alguém que não é salvo, alguém que não tem sua fé em Jesus, você vai perceber que ele não tem esperança de vida após a morte. E se ele tiver, é uma esperança falha, uma esperança ilusória. No livro de Efésios, capítulo 2, verso 12, Paulo vai dizer o seguinte: que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Lembre quando você não era crente. Se alguém aqui se converteu depois de já certa idade, você vai perceber que quando você estava no mundo, você não tinha esperança, você não tinha Deus, você não tinha em quem confiar. Por quê? Porque o mundo não oferece uma esperança. Mas o cristianismo é a religião da esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Não caminhamos para um futuro desconhecido. Não marchamos para um lugar onde a gente não sabe onde é, mas marchamos rumo à glória eterna. O nosso caminhar aqui, o nosso marchar tem um destino, e o destino é o céu de glória, da qual o Senhor Jesus preparou para nós. A regeneração, quer dizer, o nascer de novo, gera em nós a viva esperança de um dia se encontrar com Jesus. A nossa esperança, ela é viva e ela é segura, pois está fundamentada na ressurreição de Jesus. Na ressurreição de Jesus. Paulo chega a dizer no livro de 1 Coríntios capítulo 15, que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã, porque Jesus, ele é a base do cristianismo. Se você tirar Jesus, não tem cristianismo. Então a nossa fé está baseada que Jesus Cristo ressuscitou. Amém, irmãos? Se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas Paulo vai dizer que ele ressuscitou dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. E sem a ressurreição de Cristo, nossa regeneração não seria possível, e a nossa esperança não teria sentido. Se Jesus não tivesse ressuscitado, qual era a nossa esperança? Nenhuma. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a gente não teria diferença com quem não é crente, porque não teríamos também esperança. Mas a palavra de Deus garante que ao terceiro dia Jesus ressuscitou, e ele está vivo à direita do Pai e intercede por nós.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele continua dizendo assim, no versículo 4: para uma herança incorruptível. E corruptível significa algo que não perece, não apodrece, não se deteriora. Irmãos, a nossa salvação, irmãos, ela não perece, ela não apodrece. E irmãos, guarda isso no céu, irmão, não haverá nenhum inimigo, nenhum exército contra nós, porque Jesus já terá vencido todos os inimigos aqui na terra. A nossa salvação, ela é incorruptível, quer dizer, não perece. Ela é também imaculada, significa algo absoluto, limpo, sem nenhum tipo de sujeira ou de contaminação que possa levar a uma posterior degeneração. A gente sempre costuma dizer, a prata, o ouro, a madeira, o papel, você sabe que o que você construir, há sempre alguma coisa que vai deteriorar, degenerar. A traça, o ferrugem, você sempre vai ter alguma coisa que vai degenerando aquele bem, e ele um dia vai se acabar. A nossa salvação, ela é imaculada. A nossa salvação é absolutamente limpa. Não há nenhum bicho, não há nenhuma traça, não há ferrugem, não há nada que possa degenerar a nossa salvação, porque ela é imaculada, limpa, totalmente limpa, e nada pode minar a nossa salvação. Ela é também inacessível, significa inalterável. Inalterável. Imagine uma flor que não murcha. Por mais bela que seja, uma rosa, qualquer flor que você comprar, você deixa ela na mesa, deixa ela no jarro, em algum lugar da sua casa, você vai perceber que quando passar algumas horas, ela já não está a mesma coisa. Por quê? Porque ela murcha, por mais bela que ela seja. Agora imagine uma rosa, uma flor que não murcha, que permanece com um frescor perpétuo, que nunca se deteriora, quanto ao seu valor, quanto à sua graça e quanto à sua beleza. E não é uma flor artificial. Imagine uma flor natural que nunca murcha, porque sempre há um frescor nela, e a beleza permanece, a graça permanece. Assim é a nossa salvação. Ela não envelhece, ela não murcha, ela não fica velha, ela não se acaba, porque a nossa salvação, ela é inacessível, é inalterável, ela não se altera. É como Paulo disse aos Romanos: quem nos afastará do amor de Deus? Nada, nada nos separa do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa salvação, irmãos, ela é segura. Segura. Para começar, eu fiz uma pergunta: se você tinha certeza da sua salvação. Talvez alguém disse aí que sim. Aí eu pergunto para você: e o que é que te dá essa garantia? O que é que te garante que você é salvo? O que é que dá a certeza da sua salvação? Porque a gente pode dizer assim: eu sou salvo. Aí a segunda pergunta é: mas o que é que te dá essa certeza de salvação? Primeira coisa, veja o versículo 5. A primeira parte do versículo 5: que sois guardados pelo poder de Deus. Repita comigo: sou guardado pelo poder de Deus. O
que é que traz a certeza para nós de salvação? Quem nos salvou. Amém, irmãos? O que é que nos traz a certeza? Quem nos salvou. Porque se eu perguntar para você, qual é a certeza da sua salvação? Se a gente for falar alguma coisa, a gente vai falar a obra. A gente vai falar alguma coisa que a gente faz. Mas quando você pensa em salvação, o que é mais importante é quem nos salvou. E quem nos salvou foi o próprio Deus. Pedro usa um termo militar. Significa que a nossa vida está guarnecida por Deus, que atua como sentinela todos os dias, para que a gente não caia, para que a gente não se perca, para que a gente não morra. Todos os dias Deus está como uma sentinela, guardando a mim e a você. A segurança da salvação não está nas nossas mãos, mas repousa no poder de Deus. O mesmo Deus que nos salva é também o Deus que garante a nossa salvação. Então, irmãos, a partir de hoje, quando alguém perguntar para você, tem certeza da sua salvação? Tenho. Por que tem? Porque foi Deus quem me salvou, e é Ele quem guarda a minha salvação. Porque, irmãos, se a gente for pensar na nossa salvação por nós, eu garanto a você que você já cometeu algum pecado hoje para perder a sua salvação. Sim ou não? Você já fez alguma coisa que daria a Deus o direito de jogar você no inferno. Mas graças a Deus que a salvação não depende de você, não depende de mim. A salvação depende do poder de Deus. E pelo poder dele, ele nos garante a salvação. Guarde essa firmeza no seu coração nessa noite. Segunda coisa, a segurança de nossa salvação é apropriada pela fé. Veja a parte B do verso 5. Mediante ao quê? Mediante a fé. A fé não é uma coisa que nos dá o merecimento da salvação. Por exemplo, eu tenho fé e isso me dá o direito de ser salvo. Não. Por que não? Porque a fé não é a causa da nossa salvação, mas é o instrumento da nossa salvação. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, verso 8. Efésios, capítulo 2, verso 8. Diz assim: porque pela graça sois, por meio de quê? E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça, a fé, é o instrumento pela qual a gente é salvo. Mas a causa é a graça do nosso Deus. É a graça, irmãos, que nos capacita a ser salvo. É a graça que nos garante que somos salvos. E como é que a gente se apropria? Por meio da fé. Eu creio no Senhor Jesus e a sua graça, o favor imerecido, me alcança e me dá a certeza da minha salvação. Irmãos, se você procurar uma pessoa no leito de morte, ela vai ter várias coisas para se arrepender. E ela vai ter vários motivos para tentar resolver enquanto ainda há tempo. Então isso quer dizer que nunca estaremos prontos, humanamente falando, para sermos salvos. Então a graça de Deus nos capacita para sermos alguém da qual o sangue do Cordeiro nos reveste, e quando Deus olha para nós, Ele vê o sacrifício de Cristo. Quando Deus olha para você, irmãos, Ele não vê a tua falha, Ele não vê o teu defeito,
ele vê o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O que é isso? É a graça do nosso Deus, é a graça que nos capacita a sermos salvos. Então, você não tem como dizer que tem certeza da sua salvação por alguma coisa que você faz. Por quê? Porque a fé é o instrumento que faz com que a gente seja alcançado pela graça. É quando a gente crê no sacrifício de Jesus e entrega a nossa vida para Ele. A fé faz isso, e a fé transmite com que a graça nos encha, nos capacite, nos melhore, nos ajude a parecer com Jesus, nos ajude a ser alguém da qual o Senhor vai resgatar, por causa do sacrifício do Cordeiro. Terceira coisa, veja a parte C do texto. Para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nossa salvação foi preparada para nós por Cristo, por meio da sua obra expiatória, o sacrifício na cruz do Calvário. Ela será revelada de uma só vez no tempo de Deus. O verbo revelar, usado, significa tirar o véu, ou cobertura. Jesus tirará o véu quando voltar para nos salvar, uma salvação plena. Irmãos, a gente precisa entender isso aqui, porque às vezes a gente fica pensando assim: será que eu sou salvo? Será que eu posso ter certeza da minha salvação? Será que eu posso estar seguro? E eu vou falar aqui sobre 3 etapas da salvação, para que você possa entender melhor isso, porque salvação plena de fato, só quando Jesus vier para buscar a sua igreja na segunda vinda. Amém, irmãos? Salvação plena só quando Jesus voltar para buscar a sua igreja na segunda vinda. Enquanto isso, podemos afirmar, à luz das Escrituras, que já fomos salvos. Estamos sendo salvos e seremos salvos. Com respeito à justificação, já fomos salvos. A justificação é o ato de Deus nos tornar justo. Amém, irmãos? Amém. Entenda, por favor. Nós já fomos salvos mediante a justificação, porque a justificação é Deus que nos torna justo mediante ao sacrifício na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Amém. Então nós já somos salvos mediante a justificação. Com respeito à santificação, estamos no processo de sermos salvos. Com respeito à glorificação, seremos salvos. Irmãos, nós hoje ainda habita em nós a velha natureza. Em nós ainda habita o desejo de pecar. Em nós ainda está o velho homem. Então, mediante a santificação, nós ainda não fomos plenos. Você ainda não é um santo ou uma santa. Você está sendo santificado. Amém, irmãos? Nós estamos sendo santificados. Quer dizer, ontem eu mentia, hoje eu não minto mais. Ontem eu ficava rapidamente com raiva, agora eu tenho temperança. Eu era uma pessoa que vivia angustiada, agora eu tenho alegria. O que é isso? É o processo de santificação, é o processo de parecer com Jesus, e a cada dia nós estamos sendo. Então, mediante a santificação, estamos no processo de ser salvo. Então, estamos sendo salvos todos os dias. Quer dizer, todos os dias o sangue de Jesus vai nos purificando, nos santificando e fazendo com que a gente pareça mais e mais com Jesus. Amém, irmãos? Amém. Só que no processo de glorificação,
Quer dizer, plenitude, ainda não. Vamos ser quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. É por isso que hoje você cai, é por isso que você erra, é por isso que você vacila. Por quê, irmão? Porque você está sendo santificado. Então, cada dia mais, dê lugar ao Espírito Santo, para que Ele possa tornar você parecido com Jesus. Que a cada dia o Espírito Santo possa te fortalecer, a você entender que você está salvo mediante ao sacrifício de Jesus. Isso aqui que eu falei, irmãos, é só para você entender de uma maneira teológica. Mas se alguém perguntar a você, tem certeza da salvação? Tenho. Você crê que é salvo? Sim. Por quê? Porque a fé é o instrumento que me capacita a ser salvo. Porque quem me salvou foi o próprio Deus. E porque é Deus que me guarda. Nós temos, irmãos, argumentos sólidos para termos certeza da nossa salvação. Temos. Tempo, quando fala no tempo do fim, não quer dizer um tempo cronológico. Por que não? Porque esse tempo, para algumas pessoas, chega primeiro e para outras chega depois. A volta de Cristo não será apenas quando Jesus de fato voltar, mas Ele volta todos os dias para o seu povo, quando Ele guarda no seio de Abraão. Então, irmãos, hoje nós podemos meditar sobre esse tema, para que a sua igreja seja fortalecida a ter fé em Jesus Cristo, para que venhamos ter certeza da nossa salvação. Porque o tempo do fim nem sempre é o último dia. O nosso último dia pode ser amanhã ou depois. A gente nunca vai saber quando a morte vai bater em nossa porta. Então, sabendo disso, temos que viver todos os dias como se Jesus fosse voltar hoje. Se vivemos como Ele voltar amanhã, Ele pode voltar hoje. E irmãos, deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Você não vai ter tempo para pedir perdão. Você não vai ter tempo para se reconciliar. Você não vai ter tempo para dizer que ama aquele que ama. Você não vai ter tempo para dar um abraço em alguém. Você não vai ter tempo para fazer uma coisa simples, que há muito tempo você não faz, que é demonstrar o teu amor para aqueles que te amam e que você ama. Falamos sobre a volta de Jesus, falamos sobre certeza de salvação, mas a morte não só chega quando Jesus Cristo voltar, a morte chega para nós quando a gente menos espera. Então eu quero trazer essa palavra para que o teu coração se encha de fé e de uma certeza, que o viver para nós é Cristo e o morrer para nós é lucro. Para o crente, irmão, morrer não é uma tragédia. Para o crente, morrer não é uma causa que deve nos angustiar por muito tempo. A família sente, o povo sente, os amigos sentem, mas tem uma viva esperança, da qual a gente não pode se esquecer nunca. Qual é a certeza da igreja? Que um dia nos encontraremos com nossos parentes que faleceram, com nossos irmãos que faleceram em Cristo Jesus, e essa viva esperança não pode ser apagada ou retirada do coração da igreja. Um dia estaremos no céu, um dia estaremos com o nosso Deus, um dia veremos Deus face a face, e a Bíblia vai dizer, o veremos a Ele como Ele é. Então por isso que Salomão vai dizer, é melhor estar em uma casa que há luto do que uma casa que há festa, porque na casa que há luto, você vai refletir a seguinte questão: poderia ser eu. Poderia ser eu. Então eu creio que essa noite
é noite de Deus confirmar no teu coração a certeza da salvação. Quem está, irmãos, distante do Senhor, volte nessa noite. Quem está, irmão, brincando com Deus, pare de brincar nessa noite. Quem está levando Deus, irmão, empurrando pela barriga, pare nessa noite. Quem está vivendo uma vida religiosa, pare nessa noite em nome de Jesus. Se você brigou com alguém, se você tem raiva de alguém, se você está mal com alguém, nessa noite se reconcilie primeiro com Deus e depois com o teu próximo. Se essa noite o teu coração te acusa de alguma coisa, clama a Deus por perdão, clama a Deus para que Ele traga o sangue dEle, que purifica de todo o pecado. Se você está aqui essa noite e não consegue de alguma forma fazer aquilo que Deus te manda fazer, que você possa orar e dizer para Deus nessa noite: Senhor, me ajude por favor, porque eu não quero ficar, eu quero ter minha alma em paz, eu quero ter minha mente em paz, e eu quero ter a plena certeza de quando a trombeta tocar, o Senhor mandará chamar o teu povo, e eu estarei no meio deles. Como a música vai dizer, um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. Que Deus nos abençoe nessa noite e que possamos ter certeza da nossa salvação. E se você ainda não tem certeza, que o Espírito Santo, em nome de Jesus, te dê certeza.